tal como era nos dias de Noé, quando os filhos de Deus não podiam se importar menos com as coisas de Deus. Assim será nos últimos dias. Em todos os lados vemos pessoas blasfemando o nome de Deus e cometendo os atos mais antinaturais contra a criação de Deus. Em Gênesis, no capítulo 7, versículo 14, vemos que Deus planejou que todo ser vivente se reproduzisse conforme a sua espécie. O que está acontecendo agora é que os cientistas que servem ao rei do inferno têm juntado as ideias mais grotescas na tentativa de reproduzir tal forma mais abominável. Os planos originais de Deus, eles têm tentado corromper o DNA animal, tal como têm tentado corromper o DNA dos filhos de Deus com a marca da besta. Não levará muito tempo até que os seus planos estejam concluídos e sejam colocados à vista de todo mundo. O que temos visto agora com o Zika vírus é um experimento dos cientistas da besta. Temos assistido à arrogância e diversão desses, com experiências científicas que fazem as portas fechadas, enquanto atribuem toda a honra e glória àquele a quem eles servem, Lúcifer. Sim, eles fazem tudo para Lúcifer. Assim como os cristãos nascidos de novo fazem tudo para honrar a Deus. O ponto principal que quero expressar nesta profecia é que o Senhor Deus Todo-Poderoso pediu a mim para revelar. Serão lançadas grandes populações de mosquitos assassinos, dia após o arrebatamento da noiva de Cristo. Para aqueles que não estão conscientes do que é o arrebatamento, é um momento no tempo em que Jesus Cristo recolhe os seus filhos santos, que têm se preparado para as bodas do Cordeiro. Estes são os que têm se esforçado para viver em santidade e arrependimento, dia após dia, temendo e honrando ao Senhor e aos seus mandamentos. Amigos, é uma boa hora para vir diante do Senhor, de joelhos, e lhe pedir que lave os vossos corações até ficarem brancos como a neve, com o seu precioso sangue, e prepará-los para viverem em retidão e santidade. Sem viver em santidade, ninguém verá a Deus. É simples assim. Não tome os requisitos para o arrebatamento mais complicados do que tem que ser. Aqueles que amam ao Senhor, Deus de todo o coração, alma, mente e forças, e aqueles que fazem os outros como gostaria que lhes fosse feito, são os que serão arrebatados. Estes são os filhos de Deus, que sentam na sua presença, lendo sua santa palavra e oram por si e pelos perdidos. São também aqueles que se esforçam para terem uma vida que agrada a Deus. Se você não faz ideia de como se preparar para o arrebatamento da noiva de Cristo, deixe-me assegurar que não é tarde demais. Você pode começar hoje, ajoelhando-se e arrependendo-se dos pecados que têm separado você do Senhor Jesus. Você precisa começar a ler as Sagradas Escrituras e tentar se reunir com pessoas de Deus que estejam buscando o mesmo. Peça ao Senhor Jesus que o ajude a se preparar e creia que Ele o fará. Ele é fiel com aqueles que o buscam com sinceridade e não há problema grande demais que o poderoso Rei não possa resolver. É um processo que pode começar hoje, agora, se você crê somente no nome daquele que morreu na cruz para libertar toda a humanidade. Deixe-me compartilhar o que o Senhor compartilhou comigo
Em relação ao Zika vírus, muitas dessas informações estão disponíveis na internet. Se você buscar em fontes seguras, existem também informações que não estão disponíveis na internet, porque eles vêm diretamente do trono de Deus. Eu sou uma mensageira e este é o meu chamado. Trago mensagens para as massas no que diz respeito aos próximos dias e trago avisos para aqueles que não têm vivido de acordo com a palavra de Deus. Você não tem com que se preocupar se tem vivido em santidade e se você rendeu completamente a sua vida a Jesus Cristo. Esses avisos são para aqueles que poderão ser deixados para trás depois do arrebatamento da noiva. O Zika vírus é um vírus geneticamente alterado. É produzido em laboratório e apresenta sintomas parecidos com o da gripe, com um pouco de dor, febre, erupções cutâneas, dores musculares e nas articulações, vermelhidão e inchaço na mucosa do olho. Em um indivíduo saudável, a doença causada pela picada do mosquito irá durar por até uma semana. O problema com os sinais e sintomas relatados é que eles são para uma população razoavelmente saudável de pessoas. Se você já tiver uma condição médica e estiver sob cuidados médicos por outra coisa, então você corre risco de morte se for infectado por um mosquito portador do Zika vírus. Lembre-se que a palavra de Deus diz que as coisas que virão a esta terra farão os corações enfraquecer, e será durante esse tipo de estresse físico e emocional que o sistema imunológico dos filhos de Deus serão enfraquecidos. Eles irão contrair coisas simples como os resfriados e chegarão mesmo até morrer. Não estou tentando incluir medo, mas estou tentando estabelecer os fatos em questão. Quando o corpo está sob muito estresse, o sistema imunológico é seriamente afetado. O sistema imunológico fica enfraquecido. Ele lutará para superar os ataques mais simples. O Zika vírus tem sido colocado em tubos de ensaio nos laboratórios e os cientistas têm manipulado as vertentes virais para criar o vírus mais resistente possível, para que possa ser transportado por um inseto. Eles estão literalmente colocando os mosquitos no laboratório e permitindo que eles sejam impregnados com o vírus nas suas asas e pernas. Muitos cientistas acreditam que é a picada do mosquito que causa a infecção. O que o Senhor tem compartilhado comigo é que o simples contato do mosquito sobre a pele do ser humano que causa a transmissão viral. O Senhor também me disse que o vírus nem sequer é um vírus normal quando observado pelo microscópio. É, na verdade, um vírus baseado em esporos, o que torna ainda mais complicado o tratamento. Como eu não sou microbiologista ou médica, não posso falar dos detalhes restantes desta infecção, porque está fora do meu escopo de compreensão como enfermeira. Para concluir, quero dizer que o Zika vírus não é algo a temer nesse momento. Use o bom senso, aplicando repelente de mosquito. Se você está em áreas carregadas de mosquito, os cuidados são mais importantes. Permaneça em arrependimento e coberto pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. O Espírito Santo é a força mais poderosa do planeta deste mundo. O Espírito Santo sabe exatamente quem pertence ao Senhor Jesus e não permitirá que aqueles que estão vivendo vidas santas sejam exterminados pelos planos da nova ordem mundial de matar milhões de pessoas. Estou aqui apenas para informar os planos do inimigo. Que Deus abençoe a todos nós, poderoso
no nome do rei. Mensageira. Lucas 17, 26. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias antes do Filho do Homem. 2 Timóteo 3, 1, 3 a 13. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Apocalipse 13, 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E Colossenses capítulo 3 a 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Em Mateus 24 a 31, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. E em Apocalipse 19, 6 a 9, eu ouvi com a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E Deuteronômio 28, 20 a 22. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra e que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tisica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Deuteronômio 28, 45. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tenho ordenado. Hebreus 12 a 14. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E 2 Coríntios 7 a 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Também em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E Lucas 21 a 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Shalom!